Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aos eventos que nós estamos promovendo aqui no Sindicato RJ. Meu nome é Charles Vieira, eu sou petroleiro, trabalho na Petrobras há 12 anos como técnico de suprimentos. Sou homossexual, assumido, faço parte de movimentos LGBT, ativista. Componho a atual gestão do Sindicato RJ como conselheiro fiscal, mas já fui diretor na gestão 2014 a 2017. Junto com Natália, nós criamos o grupo de trabalho, que até então, naquela época, era grupo de trabalho de combate às opressões. Com a atual gestão, a companheira Moara teve a brilhante ideia de incluir grupo de trabalho de diversidade e combate às opressões. Além disso, de atuar no Sindicato, na Petrobras, e faço parte da atual gestão do Conselho Regional de Serviço Social. Lá eu coordeno a Comissão Temática de Gênero, Etnia e Diversidade Sexual. Então esse debate corre nas minhas veias o tempo todo, mas me centro no debate da laicidade do Estado, porque além disso tudo eu sou pesquisador, faço parte de um grupo de pesquisa da FND, coordenado pelo professor Marcos Vinícius Torres, que está, acho que em pós-doc no momento nos Estados Unidos, se não me engano, que é a questão LGBTI no direito, como grupo de pesquisa. O último evento que nós tivemos foi em 2017, por isso que ele viajou, foi para o pós-doc, e no momento a gente não está promovendo nenhum evento lá. Eu faço parte do Conselho Estadual de Promoção dos Direitos da População LGBT, junto com a companheira Michele Seixas. Lá eu sou suplente dela, ela é titular, de onde eu conheço Duda, né, de longa data já, né, 5 anos já, que a gente se conhece. Fiz parte do GETIREL, por isso que eu falei grupo de trabalho de enfrentamento à intolerância religiosa, que foi um grupo de trabalho que hoje se tornou o Conselho Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa do Rio de Janeiro. Enfim, eu acho muito importante, eu sempre me apresentar com essa monte de coisa, porque é muito difícil, né, na nossa sociedade a população LGBT tomar certos lugares, né, fazer parte de determinados postos, de determinados estados, de determinados lugares que disputam poder e discutem política, sobretudo política pública. Então, eu acho que é importante, né, a gente se situar, né, para dizer para as outras companheiras LGBTs que tem lugar, apesar de ser muito difícil disputar esses lugares, mas tem lugar para nós. Bom, em segundo lugar, quero agradecer a Duda, Maria Eduarda, doutora Maria Eduarda, pela sua presença, e ao Júlio Pascoal, bacharel em Direito, pesquisador, e pediu para ser apresentado assim, e pesquisador da FND, a IBRAPEG, que é a Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos Jurídicos. Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos Jurídicos. Ao Piranha Team, que é um grupo de autodefesa voltado para a população LGBT e mulheres. Ao Alisson, por ter idealizado esse evento, né, em cima da hora, assim, com pouca divulgação, mas importantíssimo. Né? Ao grupo de trabalho, nosso grupo de trabalho, já falei, e a ANTRA, né, que também você representa, né, Maria Eduarda? Então tá, gente, antes de passar a palavra para a nossa palestrante, Maria Eduarda, e depois para o Júlio, eu gostaria de situar esse debate com algumas provocações, né? Acho que a pergunta central que eu proponho para vocês hoje, para todos nós, né, mas principalmente para vocês que estão com essa responsabilidade de discutir um assunto tão importante, tão caro para nós LGBT, é a seguinte pergunta: qual a importância desse debate na conjuntura que nos sufoca? Que conjuntura é essa? Considerando que supõe-se que a partir de 1º de janeiro deste ano entra em vigor, abertamente em vigor, um projeto de sociedade confessional e reacionária. E aí eu digo supõe-se porque não existe ainda elementos que a gente possa utilizar para legitimar e justificar essa tese de que existe um projeto de sociedade confessional. Né? O Brasil é um país que se reivindica laico,
um Estado que se reivindica laico, em seus princípios, né? Vocês, enquanto estudantes da área do direito, enquanto pesquisadores e advogados e advogadas, entendem melhor os termos do que eu, mas nas suas normas jurídicas, essa não pode falar, né? Normas jurídicas, o Brasil se reivindica laico. No entanto, quando entra no poder, oficialmente entra no poder, o atual gestor do país, supõe-se que vigora com ele, com o seu projeto de governo, um projeto de sociedade confessional, aliado a valores de um determinado grupo religioso. Obviamente que esse projeto de sociedade já caminha de longa data. Alguns pesquisadores vão dizer que desde a década de 90. Só que ele era tímido. Quando um parlamentar, a pessoa mais importante do nosso país, que é o presidente da República, defende um programa de governo que diz Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ele está francamente, abertamente dizendo para que ele veio, para atender quais interesses. Então existe essa hipótese que eu estou provocando vocês, né? Para a gente pensar esse debate da questão da criminalização da LGBTfobia nesses marcos de sociedade que a gente vive, né? Considerando também que o Brasil, isso não é novidade para nós pesquisadores, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, sobretudo pessoas transexuais e travestis, de acordo com algumas pesquisas. Eu esqueci o nome do site, até pesquisei. Europa e Transgênero. Era esse, exatamente. Eu estava pesquisando, eu sabia que tinha alguma coisa com eu e trans, mas eu não sabia se era isso, exatamente. E por fim, considerando também Duda, chama de Duda, se revoltou inclusive no grupo do Conselho, né, LGBT sobre a mudança da nomenclatura das políticas públicas para HIV/AIDS, que não significa só mudança de nomenclatura, significa retrocesso e fim de políticas públicas específicas. Extremista, né? Apagamento do HIV/AIDS, né? Exatamente. Então, é esse contexto que a gente está vivendo, né? Um país que abertamente, projeto de país que abertamente se declara confessional, um país que mais mata pessoas LGBT no mundo, sobretudo população transexual, pessoas transexuais e travestis, e um contexto de retrocessos e fim de políticas públicas específicas para a população LGBT. E a segunda questão, para encerrar, para deixar mais calorado, sei lá, o debate o que significa, nesse contexto trevoso que eu situei, falar da criminalização da LGBTfobia, considerando o debate sobre o abolicionismo penal, que eu não tenho, eu sou muito raso nesse debate, eu não discordo do debate, mas eu acho importante o significado da criminalização da LGBTfobia, por isso já me coloco aqui a favor, pelo seu significado simbólico, e considerando também que o Brasil é o terceiro país com maior população carcerária do mundo, proporcionalmente falando, né? O primeiro país do ranking, né, de países com maior população carcerária do mundo são os Estados Unidos, uma pessoa em situação de cárcere para cada 153 habitantes, a Rússia é o segundo, 1 para cada 227, o Brasil é 1 para cada 288 e a China 1 para cada 845 pessoas. Afinal de contas, a China tem 1 bilhão de habitantes. Então, proporcionalmente falando, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de países com maior população carcerária no mundo, né? Estão São Paulo, o estado com o maior número de população carcerária no Brasil. 1/3 dos presidiários no Brasil estão em São Paulo. E essa população tem um recorte de idade e raça e etnia. São jovens negros. Metade da população carcerária no Brasil tem até 29 anos. Né? Esses dados eu busquei na CNJ. São dados de 2018. Então, pensando nessas duas questões, né? Qual a importância desse debate nessa conjuntura? E
O que significa, nesse contexto trevoso, falar da criminalização de LGBTfobia, da LGBTfobia, eu passo a palavra à doutora Maria Eduarda. A DO, para quem não sabe, é ação de inconstitucionalidade por omissão. É uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Então, quando há uma omissão legislativa, o legislador se omite a editar uma lei que proteja um determinado grupo da sociedade se entrar com essa ação. Passa para mim, por favor. Aí é só para ilustrar, eu botei uma luta antiga, aí peguei uma imagem do dia, né, da nossa parada LGBTI, onde um dos temas da parada foi pela criminalização da LGBTfobia, né? É uma época onde estava muito em chama, né? Esse anseio nosso, foi na época da PL 122, 2006, enfim. Só para demonstrar que é uma luta já bem antiga do movimento. Pode passar. Aí, eu sei que a maioria de nós aqui já sabe, mas como muitas das vezes a gente trabalha com o que não sabe, eu tenho na apresentação os conceitos de homofobia, transfobia, né? E o conceito de homofobia eu uso para lesbofobia e fobia, que é aversão, ódio e raiva, enfim, preconceito a pessoas relacionadas à sua orientação sexual. E a transfobia tem mais a ver com a identidade de gênero, aí a gente pode pegar mulher transexual, homem transexual, travesti e outras identidades de gênero diversas que a gente tem, segundo foi catalogado em mais de 60 identidades de gênero. Então, se todas essas podem sofrer preconceito. Então, na ação do Supremo Tribunal Federal, nós não colocamos homofobia e transfobia, colocamos discriminação motivada por orientação sexual ou identidade de gênero, que aí poderia englobar um maior número de pessoas. Isso era até quando a gente colocava genericamente no Face, criminalização da homofobia e transfobia, tem uma pessoa que reclamou, e a bifobia, vocês estão apagando os bis, mas não, na ação está certinho. É que para efeito prático, a gente fala LGBTfobia ou a gente fala homofobia e transfobia, que já está englobando todas as orientações sexuais e todas as identidades de gênero. Passa aí, por favor, Charles. Eu botei para ilustrar um cartaz, né, que na STF com a bandeira LGBT, e a gente sabe que a LGBTfobia ela é estrutural e ela é institucional, né? Enfim, estrutural porque ela está dentro da sociedade, desde os mais pequenos problemas, desde os mais pequenos gestos, desde aquela piada, né, que tenta ridicularizar LGBTs, ele está dentro da sociedade quando a gente sofre violência simbólica, quando os casais homoafetivos ou lesboafetivos tentavam conseguir seu reconhecimento de união estável e eram negados, e quando as pessoas que às vezes perdiam o seu marido ou sua esposa tinham seus bens retirados pela família. Então, assim, a gente sabe que existe toda uma estrutura dentro da sociedade que visa acolher os nossos direitos. E eu categorizo ela também como constitucional porque o Estado também é muito LGBTfóbico, seja no sistema policial, seja na saúde, enfim, seja no acesso de LGBTs, por exemplo, a espaços de política, de liderança, seja na transfobia, na negativa do nome social, principalmente nas escolas. Então, a gente tem essa problemática de ele ser institucional e estrutural. A partir daí, a gente tem que não só a criminalização vá surtir efeito, a gente precisa também da educação. E aí eu defendo muito uma outra frente de trabalho. Inclusive, a ANTRA entrou com uma ação, com o Amicus Curiae também, para que o Supremo Tribunal Federal se manifeste pelo combate do bullying homofóbico, porque a maioria das pessoas transexuais, não digo LGBTs, porque a quando transexual é que passa mais por isso. Pode ter alguns gays, lésbicos que passam, mas a maioria é trans. É o acesso mesmo à escola. O
causa das políticas de nome social, por causa da questão de uso de banheiros, enfim. Então a gente não tem essa população naquele acesso. E a gente não tem outras pessoas na escola convivendo com LGBTs de uma forma harmônica. Então essas pessoas são formadas para serem homofóbicas, serem transfóbicas, e aí a gente não consegue fazer o processo de educação. Então eu defendo também a educação, mas eu acho que a educação tem que partir também da inclusão do debate de gênero nas escolas, da tolerância, enfim, de toda essa briga que a gente tem junto aos planos municipais e estaduais de educação. Passa aí, por favor, chave. E aí eu trago os dados. A ANTRA vem categorizando esses dados, né? E pegou a fonte, né, da ONG, né, da Transgender Europe. A ONG Transgender Europe, ela mapeia os crimes por transfobia no mundo inteiro. Então, essa ONG chegou à conclusão que em 2008, janeiro de 2008 a março de 2014, no Brasil, nós tivemos 604 mortes de transexuais no país. 123 casos foram de assassinatos de mulheres transexuais, 604 LGBTs e 123 casos de mulheres transexuais que a gente catalogou como transfeminicídio, né? E se mantém na primeira posição do ranking, que contabiliza a transfobia sofrida por essa população. Então, em relação à morte de LGBTs, a morte de pessoas trans corresponde a 42% dos casos. A fonte foi retirada tanto do site Transgender Europe quanto do site Homofobia Mata, que é organizado pelo Grupo Gay da Bahia, que vem fazendo esse relatório já há muitos anos. Então, segundo esse relatório, e segundo a estatística que foi montada, uma transexual ou uma travesti tem 14 vezes mais chance de sofrer uma violência ou de ser assassinada do que uma pessoa gay, por exemplo. Não que os gays não sofram, mas uma pessoa transexual tem mais chances pela vulnerabilidade maior que ela sofre, porque 90% da população transexual não tem acesso aos direitos básicos. Elas estão muitas das vezes na rua, vivendo, sobrevivendo da prostituição, e elas ficam expostas a todo tipo de risco e a todo tipo de transfobia, inclusive de violência de pretensos clientes, que muitas das vezes podem ser pessoas transfóbicas que se utilizam como clientes para poder as fazerem um tipo de mal, né? E pode passar. Contextualizado isso, vamos ver quais foram as tentativas. Eu falei algumas, eu falei da PL 122, e a PL 122 foi muito interessante, porque a PL 122, por que ela não foi à frente? Porque tinha um debate, que eu queria traçar com vocês, e que o Charles nem contextualizou isso, mas eu acho muito interessante, porque eles falavam o seguinte, e falam até hoje, que se criminalizar a LGBTfobia, os pastores, os evangélicos, teriam sua liberdade religiosa prejudicada. E por essa razão, o projeto foi se arrastando até que foi arquivado. Inclusive, uma das pessoas que votou no arquivamento foi o Lindbergh, eu nunca vou esquecer isso. Porque na época o governo estava com a base evangélica, eles estavam precisando de apoio, e foi feita uma barganha e o movimento LGBT foi rifado dentro dessa disputa política, como sempre acontece. A gente tem que falar a verdade. Então o PL 122 foi arquivado. O que eu tenho a falar sobre esse debate? A liberdade religiosa, no meu entender, ela não vai ser prejudicada, porque nós temos que respeitar sim a liberdade religiosa do evangélico, do católico. Ele tem o direito, dentro da congregação dele, de entender que para ele ser homossexual não é o correto, mas ele não tem direito de exacerbar os seus direitos. Ele não pode chamar o homossexual de abominação, não pode chamar de probismo, ele não pode insuflar a comunidade contra nós, dizendo que nós somos inimigos da família. Isso é exacerbar os seus direitos. Agora, vocês entendem que a questão da liberdade religiosa e dos direitos LGBT
LGBT tem uma linha bem sensível, e a linha sensível é a linha do respeito. Eles têm que nos respeitar, assim como eu respeito eles. Por exemplo, o evangélico entende muitas das vezes que fazer sexo fora do casamento é ruim, mas tem muita gente que faz. Assim como o evangélico pode entender que a homossexualidade não é uma coisa legal, mas vai ter que respeitar quando as pessoas acham que é isso que elas têm que levar para a sua vida porque elas nasceram assim e são assim. É a base do respeito, mas isso, quando você tem uma disputa política, cada político, cada deputado, cada parlamentar, ele está brigando pelas suas bases. Então, se o Feliciano se elegeu às custas desse voto, ou dessa ideologia homofóbica que ele prega, obviamente ele vai ter que defender essa posição para o curral eleitoral dele. Mas já no Supremo Tribunal Federal ele não tem essa limitação, porque o Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional. Eles não são eleitos pelo povo, eles não têm mandato. Eles são elevados ao grau de ministro do Supremo Tribunal Federal para cumprir e fazer valer a Constituição, os direitos humanos, defender o Estado democrático de direito. Então eles não têm compromisso com eleitores. Então, diferentemente do Congresso, o Supremo Tribunal Federal pode decidir, na minha opinião, com base mais isenta, levando mais em conta direitos humanos e equidade. Enfim, aconteceu, foi arquivado. Passou-se cerca de 13 anos e nenhuma das tentativas foi alcançada êxito. A gente teve também uma outra tentativa, e aí mais para a população trans, que foi a questão de tentar incluir a população trans na lei do feminicídio. Foi até um projeto de lei da deputada Jandira, e que também não deu certo, porque foi retirada da lei do feminicídio, da lei Maria da Penha, a palavra identidade de gênero. Ficou só orientação sexual. A orientação sexual ficou, tanto que na lei Maria da Penha contempla relações entre duas mulheres. Se uma mulher agredir a outra, ela vai responder na lei Maria da Penha. Mas as transexuais ficaram de fora por uma questão novamente ideológica que ocorreu lá. Faça, Charles, por favor. Parece que foi aprovado agora na Câmara também. Foi? No Senado, desculpa. O Senado foi aprovado. Agora vai para a Câmara. E o Senado aprova projeto que inclui mulheres trans na Lei Maria da Penha, publicado agora às 5 da tarde. Agora vai para a Câmara. Transfeminicídio. Mas enfim, você vê que vem se arrastando, né? Isso. Vem se arrastando por quê? Porque tem todo um debate, porque, enfim, tem grupos que tem todo aquele debate transfóbico, que ser mulheres, enfim, que você já conhece. Vítimas de LGBTfobia, eu separei 2 casos pra gente, vou falar sobre 4 casos pra gente só contextualizar. Esse rapaz foi um rapaz em Curitiba, que ele teve um ácido jogado no seu rosto. Ele declara, foi ódio mesmo, vítima de ataque homofóbico com ácido em Curitiba. Passa aí, Charles. Dandara dos Santos, acho que vocês devem conhecer. Em 2017 ela foi morta lá no Ceará. E aí tem uma grande questão, que é a tipificação, que a falta de tipificação ocasionou, né? A Dandara, o assassinato dela foi qualificado como homicídio qualificado por motivo torpe, né? E motivado, segundo a promotoria lá, motivação por homofobia. Então, assim, a gente nota que no próprio judiciário, no próprio Ministério Público ainda falta um entendimento do que é homofobia, do que é transfobia, do que é uma lesbofobia, né? Então, enfim, não foi contabilizado como um assassinato LGBTfóbico, nem transfóbico, porque não existe tipificação penal, então não fica registrado nas estatísticas. E por isso que o governador do Ceará, Nação Infeliz, disse que não tinha ocorrido naquele ano nenhuma violência contra LGBT no estado do Ceará. E foi até algo de crítica, mas ele não tem a estatística. Em 2000, pode passar. Só para contextualizar, em 2018 foi editado o dossiê LGBT, não sei se vocês tiveram acesso. O
dossiê LGBT, ele foi feito pelo ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, né? Quando a gente tinha ainda uma segurança pública no Rio de Janeiro, em 2018, que agora não tem mais a Secretaria de Segurança Pública. E qual foi a dificuldade? Por que a ausência de tipificação é tão ruim? Segundo o relatório do ISP, no dossiê, nós temos cerca de mais de 600 boletins de ocorrência no ano, muito mais. Para você poder saber quais as ocorrências foram por motivos de LGBTfobia, você tem que ler todos os boletins de ocorrência um por um e interpretar pelo que foi narrado, pela parte que foi escrito pelo inspetor que registrou a ocorrência, se aquele caso se enquadra em LGBTfobia. E outro problema com isso, como os dados policiais constam de sigilo, só quem pode fazer essa leitura é um policial lotado no ISP. Você imagina, só tem poucos policiais que são lotados no ISP. Eles têm diversas atribuições, então você deslocar um ou dois policiais só para fazer isso é quase que inviável. Então, assim, a pesquisa feita pelo ISP foi por amostragem, não foi a totalidade. E mesmo sendo amostragem, na metodologia dele foi constatado 400 casos de LGBTfobia no estado do Rio de Janeiro. Então, se você tem 445 mortes de LGBT no Brasil, você tem, numa pesquisa por amostragem, 400 casos de agressão LGBTfóbica, né? E qual foi um dos grandes problemas que ele encontrou para fazer essa pesquisa sem a tipificação penal correta? Porque eles tinham que fazer buscando determinados termos, né? Então ele fala, tinha alguns termos que buscava, por exemplo, marica, que é um termo muito utilizado para ofender pessoas gays. E quando ele buscava marica, muitas das vezes o sistema entendia e trazia ocorrência que estava escrito maricá. Então, assim, ele tinha que ficar filtrando isso também. Então, esse é o grande problema. Quando você não tem um tipo penal, você não tem como puxar. Por exemplo, a lei do feminicídio já permite puxar. Por quê? Porque você tem um código específico para feminicídio. Porque existe um tipo penal. Depois que a Dandara morreu, está rolando ainda essa PL 7292/2007, conhecida como Projeto de Lei Dandara dos Santos, né, pela deputada Luciana Henrique, do PT do Ceará. Esse projeto ele pretende incluir como qualificadora do Código Penal, no artigo 121, a qualificadora de LGBTcídio. Que eu concordo e acho que seria eficaz, porque seria a mesma providência do que acontece com o feminicídio. Mas ainda não tenho resposta em relação ao andamento disso. Veja, são vários projetos de lei que vão rodando em tentativas de criminalizar, porque a gente sabe o quanto que é difícil você aprovar uma lei que proteja LGBT. O Estado brasileiro ele aprova leis que protegem animais, de estimação ou não, protegem mulheres cis, mulheres héteros, que protegem homens cis, héteros, que protegem idosos, que protegem população negra, que protegem indígena, que protegem até pessoas que sofrem preconceito em relação de etnia e de procedência regional, mas não protege LGBT. É o único grupo que não tem proteção alguma. Até pessoas com HIV têm uma proteção penal para crimes de preconceito, crimes de revelação de sorologia, mas LGBTs não tem. É o único grupo de minorias que não tem proteção. Né? Então o objetivo era esse, LGBTfobia como qualificadora do crime. Vantagem, tipificação penal e possibilidade de adição de crimes de ódio, elaboração de dados estatísticos sobre violência LGBTfóbica no país. Falando um pouco sobre a contextualização do ADO, para quem não sabe, nós tínhamos duas ações, uma foi o mandado de injunção e a outra foi a ADO. O mandado de injunção foi proposto pela ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais.
e a ADO foi proposta pelo PPS, hoje é o Cidadania 23. Na verdade, né, quando se entrou com a discussão, o ministro Fachin, que é o relator, ele entendeu que não seria cabível o mandado de junção. Então se pensou que uma medida mais efetiva seria a ADO, realmente, para alegar a inconstitucionalidade por omissão dessa lei. Então entrou-se com a ADO. As duas ações avançaram, porque tinha uma discussão se cabia ou se não cabia, e o advogado autor das duas ações, que foi o Paulo Liotti, teve a sacada boa de unir as duas ações no julgamento único. Então, se uniu as ações, conseguimos unir elas, e foi feito o julgamento para as sustentações orais nas duas ações, que seriam o mandado de junção e a ADO. Né? E aí, contextualizando o que foi falado lá no dia, né, a gente tem alguns dados. Por exemplo, Charles, vou falar um pouco sobre a abolicionismo penal dentro desses dados, tá? Porque eu acho que casa um pouco com isso. Nós temos, segundo dados fornecidos pela ANTRA, porque a ANTRA ela faz um estudo também em relação à questão estrutural, né, onde ocorre a transfobia. Então, segundo os dados da própria ANTRA, no universo das travestis e transexuais, 0,02% tem acesso à universidade. Eu falei antes que 90% em média estão vivendo da prostituição. Então você tem já dois lados. Um lado, menos de 1% consegue acessar a universidade, então menos de 1% consegue ter uma boa formação, consegue estar disputando os espaços acadêmicos, os espaços das empresas, né? A maioria não consegue, às vezes, completar o primeiro grau. Não sei se agora é ensino fundamental, agora, na minha época era o primeiro grau. E 90% são da prostituição. E ela fala um outro dado também interessante. Das pessoas transexuais assassinadas, 80% eram negros e negras. E 80% foi por requintes de crueldade. E aí eu te pergunto, nós temos também pessoas negras que estão morrendo para a LGBTfobia. A gente também tem que pensar nessa questão. Em relação à população carcerária, eu concordo que é um absurdo o Brasil hoje ter uma população carcerária de pessoas negras, sua grande maioria. Mas isso, na minha opinião, como advogado, como militante, etc., se deve ao racismo estrutural. O racismo estrutural acaba levando que mais pessoas negras e negras sejam mais vulneráveis dentro da sociedade, e com isso elas acabam sendo as que não têm acesso a ter uma boa defesa muitas das vezes, não têm acesso à empregabilidade e acabam sendo presas realmente. Só que eu vou fazer uma contextualização. O que acaba levando a população de pessoas negras para as cadeias, para as penitenciárias, são envolvimentos com tráfico de drogas, são envolvimentos, de repente, com pequenos furtos ou com furtos, mas a gente não tem uma grande estatística de população negra presa, por exemplo, por violência doméstica. A gente não tem a presença de massa da população negra presa ou por crimes de ódio. A gente tem a presença em massa nessas duas categorias, que são os crimes relacionados a tráfico de drogas, são os crimes relacionados a roubo, furto, enfim, pequenos furtos, por exemplo. Às vezes, quando trabalhei na defensoria, eu vi um caso de um homem que ele foi preso por 9 anos de prisão, por ele ter furtado um celular e R$10. Porque entendeu-se que, como ele teria ameaçado, que houve grave ameaça, e ele entrou como roubo, não entrou como furto. E é claro, diversos fatores e marcadores sociais podem ter influenciado o juiz a ter dado essa sentença. Até porque era um juiz que não tinha menor apreço pelo réu, enfim, ele tinha uma atitude bem depreciativa, era horrível.
né? Então, assim, não é a LGBTfobia que vem encarcerar em massa. Até porque o objetivo da LGBTfobia é educativo, é criação de dados, é criar uma barreira simbólica para que as pessoas entendam que é crime, que não pode, porque hoje as pessoas entendem que agredir e matar um LGBT não é crime. As pessoas não têm esse entendimento. Tanto é que, por exemplo, depois que foi editada a Lei Maria da Penha, as pessoas falam assim, nossa, aumentou o número de feminicídios. Não, está começando a aparecer. Agora tem o dossiê feminicídio, agora tem a CPI, agora as mulheres vão começar a cobrar que as DEANs tenham um atendimento de mais qualidade, vão cobrar mais eficácia dessa legislação, vão criar grupos de trabalho, já estão criando grupos de trabalho para abordar por que a violência doméstica ocorre e que gera o feminicídio. Tudo isso está sendo abordado, grupos de reabilitação dos homens agressores, porque o homem agressor no futuro ele vai virar um assassino de uma mulher. Então toda essa política, todos esses centros de referência, eles são feitos com base numa realidade. Se a realidade não existe, ele não é feito. Charles, pode passar. Tem 4 minutos. Só? Pode ir. Tá, desculpa, falo muito. Tem que contextualizar. Passa esses dados então. Quem quiser eu passo depois a apresentação. Pega esses dados. Mérito da ADO. Isso aqui é importante. Nós temos o artigo 5º, onde diz que constitui a prática de racismo é crime inafiançável. Né? Inafiançável e imprescritível. Então o artigo 5º deixa claro o dever de combater que o legislador originário, né? A gente chama de legislador originário aquele que confeccionou a Constituição de 88. Então o legislador originário ele deixou claro que racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Ao mesmo tempo, ele diz que é obrigação do Estado brasileiro combater todas as formas de discriminação. Se você fizer um paralelo entre a obrigação do legislador em combater todas as formas de discriminação e o dever de combater o racismo, você entende que é dever do Estado brasileiro criminalizar a violência LGBTfóbica. Quando você pega o tipo penal de racismo, você vê o que o tipo penal ele pretende proteger. Discriminação por cor, raça, religião e etnia. Então, se for discriminado pela minha cor da pele, racismo. Se for discriminado pela minha raça, racismo. Se for discriminado pela minha religião, é racismo. E pela minha etnia, também está no tipo penal de racismo. O legislador não coloca palavras ao vento. Quando ele coloca raça e cor, ele já, no próprio texto, já diferenciou raça de cor. Então ele não entendeu a raça, evidentemente, como somente na cor da pele. E aí, a gente entra num caso interessante que eu queria citar para vocês, que até está na inicial da ADO, que é o HC 82424. O que o HC entendeu? O HC entendeu, foi um HC em favor de um membro da comunidade judaica, onde se entendeu em favor desse cidadão como ele tendo sido vítima de racismo, mesmo não sendo uma pessoa negra, sendo um judeu. E entendeu-se, o Supremo Tribunal nesse HC entendeu que todos fazemos parte de uma mesma raça, que é a raça humana, e que o conceito de raça não estava restrito a padrões evidentemente biológicos. Então, dito isso, o conceito jurídico constitucional, a gente pode dizer como ideologia segregacionista que prega inferioridade de um grupo a outro. Então, vamos lá. População de pessoas brancas prega a inferioridade de população negra. Isso historicamente. Pessoas cis hétero pregam a inferioridade de pessoas LGBT,
Porque dentro da sociedade e em muitos grupos, claro que não é a totalidade, mas em muitos grupos, pessoas LGBT são vistas como inferiores, são vistas como uma orientação sexual e uma identidade não aceita, que não deveria existir. Então, por isso, a ausência de leis e a ausência de direitos. Nossa, Então, eu falo sobre o heterossexismo, que prega a superioridade de heterossexuais sobre transgêneros e pessoas LGBT, para verificar preconceitos e estigmas. O artigo 5º da Euguia Carta, que é importante, quem não conhece, o artigo 5º da Euguia Carta, ele fala sobre o direito à segurança pessoal, a determinar que qualquer pessoa, independente da identidade de gênero, orientação sexual, tenha direito de ser tutelado pelo Estado e não possa sofrer violência. Então, o Estado brasileiro assina a Euguia Carta e se compromete. Passa. Hierarquização de opressões, pode passar, eu vou explicar o que é, mas pode passar. Passa esse mapa da LGBTfobia com a setinha pro lado. Não, a setinha. Não está indo? Aqui mesmo. A setinha não vai? Não tem nada. Não tem, só que às vezes não está indo nesse. Esse não está indo. Esse. Tem uma setinha pro lado? Aonde? Lá? Aí embaixo. Ah, gente, desculpa. Cadê? Não foi. Deixa eu ver aqui. Não tá. Desculpa, gente, era um mapa que eu ia mostrar para vocês sobre violência, mas não foi. Deixa aí como votar no ministro. A escala de opressões que a gente fala na ação, só para vocês entenderem, é o seguinte: diversos tipos de crime onde tem opressões, eles têm que ter a mesma reprimenda por parte do Estado. Então, se a gente entende em não criminalizar a LGBTfobia, quando a gente já criminaliza todas as outras formas de violência, nós estamos fazendo escalas de opressões e entendendo que uma opressão é mais importante que a outra. Então, a ação também traz essa questão que a gente tem que nivelar as opressões que as pessoas sofrem, e a gente entende que a opressão que pessoas LGBT sofrem são similares às opressões que pessoas, inclusive de origem de pele preta, de pessoas negras e negras, sofrem também na sociedade. Então, se essas opressões que essas pessoas negras sofrem na sociedade é tido como racismo, as opressões de pessoas LGBT, pela sua similaridade, é também uma forma de racismo que nós entendemos como racismo social, porque ele não é um racismo baseado no critério biológico, nem baseado na nossa cor de pele, mas ele é baseado pelo que nós somos, por sermos como nós somos, por sermos homossexuais, por sermos lésbicas, por sermos transexuais e travestis. Quando eles querem nos matar, quando eles cometem crime de ódio, eles querem matar quem nós somos e o nosso corpo. Sem contar que várias vezes eu já vi em diversas reportagens que fazem com grupos extremistas a frase de que homossexuais deveriam morrer porque são uma raça imunda. Então eles já entendem os homossexuais como uma raça que deve morrer. Isso foi citado várias vezes, inclusive no Profissão Repórter, enfim, quando fizeram uma reportagem com um grupo de skinheads que disseram abertamente sem nenhum pudor. Eu queria só trazer para vocês, só por votar os ministros, eu vou ler, mas é importante. O ministro Celso de Mello, ele disse o seguinte, isso é só um trecho, tá, que vota 150 páginas, mas esse eu destaquei porque eu achei muito interessante. O processo revela o que está nele, o debate, está em debate, uma vez mais, o permanente conflito entre civilização e barbárie, cabendo ao Supremo Tribunal Federal fazer prevalecer em toda a sua grandeza moral a essencial e inalienável dignidade das pessoas, em solene reconhecimento de que acima da estupidez humana, e aí a gente entra no governo, nas ideologias, em tudo que está acontecendo, Charles, dentro do nosso Estado, porque dentro do nosso país está acontecendo a verdadeira estupidez humana. Mas o próprio ministro diz, acima da estupidez humana, acima da insensibilidade moral e das distorções ideológicas, acima das pulsões racionais, da degradação toda dos valores da ordem democrática,
devem preponderar os princípios que exaltam a superioridade ética dos direitos humanos, cuja integralidade será preservada aqui e agora em prol de todos os cidadãos, em respeito à sua orientação sexual e identidade de gênero, de cada pessoa que vive sob a égide dos consulados, conforme o próprio Conselho de República. Então, esse trecho eu achei interessante porque o ministro Santos de Mello reafirma o compromisso do Supremo Tribunal com os direitos humanos, independente do que o governo federal acha, independente do que o legislativo está agindo. O ministro reafirma o compromisso desse tribunal, e é por isso que esse tribunal está sendo tanto atacado, e é por isso que tem ato marcado pelo próprio presidente, agora pulou fora porque ele descobriu, de repente, que é crime de responsabilidade, que ele não poderia apoiar, senão ele pode sofrer um impeachment. Um ato contra o Supremo Tribunal Federal, porque eles não têm empatia com a democracia, eles não têm, tanto é que eles acabaram com os conselhos de participação popular. Então, eu acho importante responder sua pergunta dessa forma, porque tem que confiar no nosso poder de mobilização, na nossa união e na única instituição que sempre considera os direitos para pessoas LGBTs, que é o Supremo Tribunal Federal. Isso foi no casamento civil igualitário, foi na retificação do civil de pessoas trans, foi o Supremo Tribunal Federal que se reafirmou dentro dessa perspectiva. E, por sua vez, o Fachin, para eliminar questões de que se o Supremo está legislando ou não, ele deixa muito claro, ele fala, não se trata de tipo penal novo, nem de atividade legislativa do Supremo Tribunal. Ele diz, nesse caso, a falta de lei específica trata-se de cumprir a Constituição, acrescentou o ministro. Cumprir a Constituição. Você não está editando uma lei, a lei já existe. Se você entende que LGBTfobia é racismo, é só qualificar e incorporar como espécie do gênero. Passa, estou terminando. Barroso e Alexandre de Moraes, ele observou que a homofobia e a transfobia e que o parlamento não seguiu seu próprio padrão de punir condutas discriminatórias e com sanção penal. Segundo o ministro, é caso de proteger o direito fundamental. O Alexandre de Moraes entendeu que, eu tenho proteção para todo mundo, não tem para LGBT, então o legislativo está agindo de forma discriminatória com a população LGBT. Votou favorável a nosso favor. E Barroso destacou a afetividade é uma das energias mais poderosas do universo. E citou o trecho, qualquer maneira de amor vale a pena. Segundo ele, segundo Barroso, a missão do Congresso está caracterizada. E ele faz um discurso sobre liberdade religiosa, enfim, que ele diz que o número bastante expressivo de denúncias contra LGBTs, e observou que é preciso punir a discriminação sexual da mesma que se faz em relação à discriminação religiosa, raça ou contra deficientes. Pode passar. O Barroso ele tem uma dificuldade, ele só fala em orientação sexual, ele não fala em identidade de gênero, mas ele sabe que quando ele está falando isso, ele está englobando as duas, é que ele realmente tem essa dificuldade de qualificar, já percebi isso nele. Agora, gente? Os ministros vão votar amanhã. Nós temos 4 votos favoráveis, foi Fachin, Celso de Mello, Barroso e Alexandre de Moraes. Votarão Rosa Weber, Carmen Lúcia, Marco Aurélio, Fux, Lewandowski e Gilmar Mendes. E o Dias Toffoli voto de empate. A perspectiva que eu falo para vocês que eu tenho é extremamente positiva, tá? Porque a maioria desses ministros, não todos, tem histórico de serem progressistas em relação aos direitos humanos. E eu entendo, sinceramente, que no Supremo Tribunal, sendo tão ameaçado do jeito que está, ele precisa se reafirmar como um tribunal constitucional que defende a garantia de direitos. Então, assim, para finalizar, só alguns textos que eu deixei ali, quer dizer, que com a criminalização deverá ser observado como será realizada essa aplicação nos tribunais. Até porque, depois que for criminalizado, nós temos que observar e fazer cumprir como é que será aqui embaixo na ponta.
como é que vai ser nas delegacias de polícia, como é que vai ser nos tribunais de primeira e segunda instância, para criar efetividade. Um grande passo para a geração de dados estatísticos e criação de dossiê nacional de enfrentamento à violência LGBTfóbica e para contribuir para a impunidade que não é falado, não é lembrado. O Supremo Tribunal Federal, como Tribunal Constitucional, por essência, age no estrito cumprimento da Constituição dos direitos e garantias fundamentais. Seguimos na luta. Eu queria, só mais um, quem quiser, com os contatos. Queria agradecer a oportunidade. Eu espero ter podido responder todas as perguntas. Queria saudar, já que está sendo gravado, saudar o Eduardo Mitchell, que faz um excelente trabalho no grupo GGV da Bahia. Foi um pesquisador durante todos esses anos que permitiu que a gente tivesse dados para traçar o mapa da violência LGBTfóbica. E agradecer muito a Antra, a Bruna, que desde 2017 também tem feito esse mapeamento, porque se não fosse o trabalho dessas pessoas de sentar e pesquisar e procurar o registro, matéria por matéria, talvez nós não tivéssemos dados para apresentar. E foi graças a esses dados, a esse estudo técnico que essas pessoas fizeram, que a gente está conseguindo convencer realmente da violência que a gente sofre. Obrigado. Então, pensando nessa questão pedagógica da criminalização da LGBTfobia, eu passo a palavra ao pesquisador Júlio Pascoal, da FND, que vai se apresentar para a gente, pelo que eu apresento. Bom, boa noite. Tenho essa fácil tarefa de falar depois dessas falas. Eu queria, antes de começar, ressaltar algumas coisas que já te falou, que me pareceram importantes. A primeira delas é a presença de LGBTs em espaços de poder, né? Eu queria dizer quanto me sinto representado e contemplado pela sua presença no Supremo, enquanto LGBT, porque são várias barreiras que a gente às vezes precisa romper para ocupar esses espaços, né? E o caminho que a gente faz, às vezes parece uma curva muito mais acentuada do que determinadas pessoas o fazem. Então, de antemão, eu já queria ressaltar a importância disso. A outra coisa que eu queria pegar gancho é no final da sua fala, assim, eu acho que, sobretudo no finalzinho, eu acho que se articula muito com as coisas que eu vou trazer aqui hoje. Você falou de seguimos na luta, né? E seguimos mesmo, porque triste seria se o debate se encerrasse aqui e se encerrasse sobretudo no STF, um lugar que eu acho que eu queria que acabasse. Diante disso, eu queria fazer dois convites a vocês. O primeiro deles diz respeito a um certo olhar que a gente tem nesse debate e não encarar esse debate como algo simplesmente que acaba com um sim ou com um não. Eu acho que, pelo que Maria Eduarda mostrou, a gente aqui vai pretender atuar por diversas frentes. Então, uma vez tipificada essa conduta, uma vez criminalizada a LGBTfobia, existe uma árdua tarefa de trabalho em delegacias especializadas, existe uma árdua tarefa de conscientização de policiais, de escrivãos, pessoas que estão ligadas ao sistema de justiça criminal como um todo. Achar que de cima para baixo as coisas vão se resolver, parece que a gente já está fadado a um certo insucesso. Eu digo isso também porque é importante, me parece importante, nós enquanto LGBTs, pessoas que estamos, LGBTs, sim, né? Pessoas que estamos constantemente questionando essas identidades que nos são postas, questionando certos limites identitários, certos limites de palavras que não nos abrangem. Parece que nós somos os primeiros a, de certa forma, desnaturalizarmos um certo binarismo. Então, se a gente olha para esse debate apenas como um sim ou não, parece que a gente está esquecendo várias outras coisas que estão em jogo aí. Então, minha fala vai ser muito menos de uma fala de advogado, de me contrapor aos argumentos que Maria Eduarda trouxe, mas de tensionar e de fazer algumas provocações, até porque eu espero que as pessoas aqui falem alguma coisa, senão não faz sentido. Dito isso, o segundo convite que eu queria fazer é de pensar um pouco nessa cultura nossa de direitos humanos, né? Como a gente vem pautando essa questão de direitos humanos, pegando um pouco do que a Débora Diniz, que é uma professora da UNB, que agora está
refugiada, né? Ela sofreu várias ameaças porque ela estava com o STF. E eu estava lendo um texto dela que ela traz, ela coloca que os direitos humanos são uma ficção, mas são a melhor ficção que a gente poderia ter. E por que ela diz isso, de certa forma? Por que parece importante a gente, de certa forma, desnaturalizar o que são os direitos humanos? Porque se a gente considera que os direitos humanos eles são inerentes a todo mundo, eles inerentes a todo mundo, se a gente desnaturaliza que de antemão a gente nasce e inerentemente nós temos direitos, porque Deus diz assim, ou porque o Estado vai prever todas as situações nas quais nós vamos estar ameaçados, a gente tem pouca capacidade transformativa de repensar que direitos são esses que são colocados em jogo. Então, a partir do momento que a gente diz, não, os direitos humanos são uma ficção, mas são uma ficção que a gente pode lutar por. Talvez a gente possa olhar para esses direitos humanos como frutas de lutas e articulações políticas. Essa parece ser uma postura que teóricos críticos vêm colocando há algum tempo. Então, não olhar já de antemão como esses direitos inerentes a nós, mas olhar como ligados a uma articulação. Olhar para o direito de liberdade religiosa como fruto de uma articulação de lutas religiosas. Olhar para a liberdade civis como luta da luta contra o poder soberano, digamos. Então esse é o segundo convite que eu faço a vocês. Abandonar um pouco essa ideia dos direitos humanos como uma religião, como um mantra sagrado que a gente não pode questionar minimamente, mas que justifica a intervenção de determinados países e órgãos institucionais em outros lugares que ferem esses direitos humanos, né? Como a gente vê, por exemplo, no caso da Venezuela. E, de certa forma, olhar para esses direitos humanos como contextuais, históricos, passados por diversos atores, frutos de mobilização. Bom, honestamente, eu não olhei muito para esse PL novo que está tramitando, que passou pelo Congresso, pelo Senado, no 672, esse senador Cleber, que eu conhecia. Então, minha fala não vai ser ter muito a esse novo projeto, mas eu vou trazer algumas reflexões aqui que vão sendo colocadas não só pelo abolicionismo penal, porque acho que não é a única via que vai olhar para esse debate, mas por diversas outras áreas. Muito nos é colocado que a gente precisa do direito penal a gente precisa de leis mais duras para lutar contra a impunidade, né? Para lutar para prover mais punição, efetivamente. Essa é algo bastante questionável em vários estudos. Se a gente olhar para estudos como o abolicionismo penal, por exemplo, no Bussmann, ou então se a gente olhar para estudos de Zaffaroni, de Cavalini, eles vão se questionar quais são os crimes que efetivamente chegam às instâncias oficiais. Quantos são esses crimes? Quantos eles representam? E se eles efetivamente chegam a essas instâncias jurídicas, quais sejam efetivamente o custo? Se a gente olhar, por exemplo, para casos de estupro, por exemplo, fica muito difícil a gente olhar e dizer, não, o direito vem sendo cumprido, vem se cometendo menos estupros, e isso efetivamente é porque a gente condena o estupro como algo imoral. E se a gente olhar para a sociedade da gente e perceber que na verdade a gente vive e imerso numa cultura de estupro o tempo inteiro. Percebe como às vezes isso pode ser colocado em questão? Uma segunda promessa do direito penal que é bastante colocada é que se a gente tem leis mais duras, existe um receio de cometer crime, né? Então, existe uma certa preocupação com a prevenção de crimes. E se a gente olhar para, como o Chat falou, para a nossa população carcerária, tende a aumentar, como é que a gente está dizendo que efetivamente a gente está intimidando as pessoas a não cometer crimes? Esse ano, quer dizer, acho que em relação a 2018, esses dados do Infopem, a gente tem mais de 840 mil pessoas encarceradas. No ano passado era 727 mil. A gente está ali disputando sempre com a Rússia, que fica disputando esse terceiro e quarto lugar, e em primeiro lugar os Estados Unidos e em segundo lugar a China. Isso em números absolutos também. China, de fato, é muito difícil comparar em termos quantitativos. E Estados Unidos, por eles também serem um certo berço dessa ideia da punição ligada sempre a um rigor de punição.
Bom, outra promessa que nos é colocada também pelo direito penal é que ele ressocializa indivíduos. Né? Então, que após passar da pena, existe o caráter pedagógico e que, a partir dessa experiência, essa pessoa não cometerá esse ato de novo. E aí eu faço duas provocações. A primeira delas seria olhar para a taxa de reincidência dos crimes, que, de acordo com os órgãos, é de 30%, mas aí a gente também pode questionar essa taxa, porque eles não estão considerando presos em flagrante ou presos que não passaram, porque esse conceito de reincidência é um conceito do direito penal e ele exige uma sentença transitada julgada, ele exige uma sentença condenatória. Então, se a gente olhar para os presos provisórios que ainda não tiveram julgamento e perceber que esses presos provisórios, na verdade, são em torno de 35% da nossa população carcerária, talvez a gente deva se questionar se a cada 3 presos, um volta a cometer imediatamente logo após ser preso no crime, que caráter pedagógico é esse que a gente está dando a essas pessoas? E eu também faço um certo convite a gente conhecer quais são os nossos estabelecimentos prisionais, que condições de vida nos são colocadas ali, e como aquelas vidas são geridas. Quando eu falo isso, eu penso muito também sobre, quando eu falo sobre presos provisórios, eu penso muito também sobre a questão da violência doméstica. E aqui, já de antemão, uma ressalva que eu deveria ter feito há muito tempo, é que eu tenho um lugar de fala sim, e que não é nenhum de uma pessoa trans cuja violência se manifesta de maneira diferente da minha, mas eu também estou num lugar de homem, e aqui em diversos momentos eu vou falar sobre pesquisas de violência doméstica, mas muito por, de fato, ser a minha área como pesquisador, é por onde eu venho trilhando esse caminho. Eu participei de uma pesquisa financiada pelo CNJ em 2017, em que a gente fez uma pesquisa de abrangência nacional em todas as regiões do país. A gente estudou um pouco a possibilidade de trabalhar de maneira alternativa com casos de violência doméstica, não necessariamente ser punição ou punição dos modos tradicionais. E essa experiência foi muito importante para mim. Assim. Primeiro porque a gente conversou com as vítimas de violência doméstica, a gente conversou com os juízes, a gente conversou com uma equipe de profissionais multidisciplinares, ou seja, psicólogas, assistentes sociais, pedagogos. E também a gente olhou para os processos, foram muitos. Então, dito isso, se a gente olhar para essa questão dos presos provisórios, nesse impacto que isso pode ter efetivamente no caso de uma neotipificação, ou seja, da criação de um novo crime, talvez a gente não olhe para os casos de violência doméstica como algo que interfere pouco no sistema, na dinâmica do sistema de justiça criminal. Porque muito se fala a respeito das condenações efetivamente. Então, aquela ação passou por bloqueio ritual e no final ensejou uma condenação e aquela pessoa foi efetivamente presa. De fato, nos parece que poucos são esses casos de violência doméstica. Mas aquelas pessoas que foram presas preventivamente, ou em flagrante, ou temporariamente. Existem etapas pré-processuais ou processuais antes de uma condenação que podem ensejar uma punição de Estado. Outra questão que a gente percebeu muito marcadamente nessas pesquisas foi a questão da revitimização. Ou seja, as vítimas elas vão atrás do poder público buscando uma solução sobre os problemas. E o próprio poder público, ele as revitimiza. Ou seja, eles colocam em situação vexatória, ele questiona, mas por que você bebeu tanto? Mas que roupas são essas que você utilizou? As sentenças, os julgamentos, as testemunhas são convidadas e muitas vezes elas mentem. Então, isso já por si é um processo violento para aquela pessoa, sobretudo para aquela pessoa que já passou por um processo violento. Outra coisa que muitos estudiosos desse campo de ciências criminais colocam é sobre qual é efetivamente o papel que mulheres em situação de violência doméstica, qual a ingerência que elas têm sobre esse caso. Porque se a gente olhar para crimes como de lesão corporal leve, encarar esses crimes como a mulher não detém titularidade da ação, ou seja,
ela não é capaz de escolher se o Estado vai efetivamente punir ou não. E diz isso sobre o Ministério Público, nos casos de violência doméstica e violação corporal da época. Isso foi toda uma discussão que aconteceu no STF. E um dos argumentos que foi colocado era que essas mulheres elas não tinham noção do que era melhor para elas. Então era importante que o Estado provisse isso. Veja que a gente está numa certa lógica, repetindo certos parâmetros estruturais da nossa sociedade. No momento que diz que essas vítimas elas não têm capacidade de decidir que tipo de solução elas querem para o conflito delas. Outra questão importante é que um dos grandes ganhos que se tem sobre a questão da violência doméstica através da Maria da Penha se coloca que são as medidas protetivas. Né? E aí, me parece importante a gente apontar para uma discussão sobre a natureza dessas medidas protetivas. Efetivamente, elas são penais ou elas são cíveis? Porque o processo corre paralelamente. Então, existe uma ação penal e existe outra ação a respeito das medidas protetivas daquelas pessoas. Né? Por que nós precisamos necessariamente, estar associado a um processo principal e, dois, nos aporarmos no direito criminal para garantir que alguém não importune outra pessoa? Fica o questionamento. Nós, no movimento LGBT, a gente tem uma história já no STF, isso é muito verdade. Quando não há alternativas no legislativo, quando esse legislativo é um dos mais conservadores desde a ditadura militar, quando o executivo também parece não olhar para a gente, não identificar nossos problemas, de fato, quais são as outras soluções que são colocadas? Por isso que, se a gente olhar para como a gente vem pautando o direito de família, isso foi através do STF, como a gente colocou a identidade de gênero das pessoas trans, e aí cabe ressaltar, em 2018, a primeira participação de uma pessoa trans em audiência pública, que foi a doutora Gisele Alessandra. A gente também recorre ao STF, reconhecendo a diversidade de gênero. Se a gente olhar pelo direito de não ser discriminado através das nas Forças Armadas, também se deu pelo STF. Se a gente olhar agora para a criminalização da LGBTfobia, a gente também está olhando para o STF. Mas e a pauta fora do STF? Será que ela também não teve uma certa importância? Porque vamos olhar para as políticas públicas contra a AIDS. A AIDS é claro que agora talvez seja um pouco mais questionável. Mas veja que ela foi pautada pelo Poder Executivo. E as coordenadorias e setoriais LGBT na maior parte das instâncias do governo e os partidos políticos. Isso não foi o STF. E o acesso à mudança corporal por pessoas trans? Como é que isso se deu? Existe um certo receio de utilizar o STF como um argumento de autoridade para as nossas pautas. Primeiro, quem são esses juízes que chegam à Corte Suprema? Quem são os juízes do nosso país em geral? Porque o CNJ ele fez esse levantamento e ele colocou que 62% dos juízes são homens, e se a gente olhar para os desembargadores, são 77%. E 26% desses juízes são de São Paulo, são sudestinos. Em segundo lugar, existe Minas Gerais, com 9%. Né? Se a gente olhar para a raça, a gente vai ver uma defasagem híbrida maior. Quem são efetivamente essas pessoas que estão decidindo essas questões de projeto? Será que de fato elas compartilham de nossos anseios, de nossos horizontes ideológicos e políticos? Eu não sei. E eu não sei como efetivamente a gente pode provocar isso. Outra coisa que eu acho que é importante colocar é que essa lógica do argumento de autoridade do STF acaba muitas vezes indo na contramão de coisas que nos são muito caras. Então, o STF ele tem capacidade de convocar uma audiência pública para questionar se uma substância química é letal ou não a uma pessoa. Por mais que isso seja consenso em comunidades científicas, ele vai questionar: será que o amianto faz mal assim mesmo? Quando existem vários estudos que comprovam isso. E a gente continua nessa lógica do argumento de autoridade do STF, porque ele é o chancelador maior dos nossos direitos. Então, de certa forma, o STF está ali com o papel de produzir certas verdades. E a partir do momento que ele diz que racismo, que a LGBTfobia é racismo também, ele alarga esse conceito,
outras questões podem ser incorporadas a questões de racismo, o que é que não é racismo? E se racismo é tudo, racismo é nada. Parece importante pensar também, não só uma relação de causa e efeito, de dizer que alguém comete um crime e que ele vai ser punido por isso, mas é algo que a criminologia, sobretudo a criminologia crítica, vem apontando há algum tempo. A gente tem que olhar para os processos de criminalização. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui já cometeu, no mínimo, contravenção penal. Assim. Eu imagino que as pessoas aqui, no mínimo, tenham comprado uma rifa em suas vidas. E sinto lhes dizer que essa é uma contravenção penal. Vocês cometeram infração penal. Eu já vendi tantas. Tá na live, eles Então, a gente tem que olhar para o processo de criminalização. Parece que o que é exceção não é exceção. A seletividade do sistema prisional, gente, não é uma exceção. E ela não é só regra, mas ela faz ele se estruturar enquanto sistema de justiça criminal. Ela é produtora de desigualdades, via de regra. A gente se apoiar num sistema que por si é desigual e que, sob a promessa de nos proteger e de diminuir crimes, ele produz desigualdades, isso parece que é algo muito preocupante. Estou acabando, não vou levar. Vamos tocar coisa? Não, mas eu. Então, isso acaba havendo uma certa confusão entre o que é segurança pública e o que é exclusão de indivíduos. Porque se coloca que a gente tem certos inimigos que eles precisam ser aniquilados, eles precisam ser, de certa forma, extintos, né? A gente acaba atrelando e resumindo o debate de segurança pública à questão penal. Quando, na verdade, pode dizer respeito a outras esferas administrativas, cíveis, por exemplo, educacionais, né? Então, assim, existem, inclusive, outros ramos de direito que podem lidar com essas questões. Nesse sentido, me parece super importante a gente, na verdade, olhar para iniciativas como Escola Sem Partido, né, e pensar, ok, agora a gente talvez tenha exaurido um pouco esse debate, mas já existem outras iniciativas que podem trazer à tona a questão da Escola Sem Partido, né, e essa criminalização, de certa forma, essa condenação do pensamento crítico e filosófico. Porque se a gente está aqui tensionando esses espaços, questionando a sociedade, e se coloca que a educação, os pilares da nossa sociedade, e a gente, de certa forma, já está condicionando e limitando esse próprio debate, a gente está correndo atrás do próprio rabo mais uma vez. Outra questão que me parece interessante de levantar é olhar como essa corte, que se diz tão defensora dos nossos direitos, tem sido responsável por um processo de criminalização política, inclusive de movimentos sociais. Então, vamos olhar um pouco para a Lava Jato e ver como determinadas garantias estão sendo torcidas e que determinados políticos, em detrimento de outros, merecem estar na prisão e outros não. Como é que a gente acha que essa corte, que de certa forma está relativizando nossos direitos e garantias, vai nos proteger? E essa é a corte maior da gente. Isso eu não estou falando do juiz lá de baixo, do juiz estadual, que nem está necessariamente inserido nesse debate. Eu acho também importantíssimo a gente não deixar para trás discussões sobre meios alternativos de lidar com esses conflitos. Então, existem outras maneiras de a gente lidar com conflitos, existem outras maneiras de não necessariamente associar crime à punição. Porque, assim, a minha vivência enquanto LGBT é certamente muito diferente de uma pessoa que está em situação de vista. Eu acho que isso para mim é óbvio. Eu sou estudante, eu tenho uma vivência aqui nessa cidade que difere muito de uma pessoa que está colocando seu corpo exposto ali de madrugada, em uma rodovia, enfim. Como é que eu vou dizer que o mesmo conceito de discriminação me contempla e contempla essa pessoa? Como não pensar em outras identidades que passam aquela pessoa como raça, como classe, e como essas identidades também condicionantes desse tipo de violência que essa pessoa sofre?
relacionar uma relação de causa e efeito entre uma lei e diminuição de crimes. Vamos olhar para o feminicídio. O feminicídio, de fato, parece que existe um certo aumento inicialmente de casos, porque mais casos são relatados, mas existe um certo ponto em que esses casos podem diminuir. Primeiro, eu gostaria que seria importante a gente dizer, comprovar cientificamente que essa é uma relação de causa e efeito por causa dessa lei, já que a gente está lidando com pesquisa, né, com essas discussões teóricas. Porque se a gente está falando, por exemplo, de intervenção federal, e nunca foi colocado um estudo sequer que comprovasse que intervenção federal de fato diminui o número a quantidade de violência que acontece na cidade, por que não pensar em colocar esse pensamento também para o nosso debate? Então vamos olhar um pouco para a questão do feminicídio. Tudo bem, em relação a mulheres brancas a gente pode questionar, de fato pode ter havido uma diminuição, mas não foi o que aconteceu com as mulheres negras. Na verdade, houve um aumento. E a lei de feminicídio já existe. Veja que o STF agora ele tem 3 posições que ele pode adotar. Ele pode reconhecer que foge às capacidades dele de legislar sobre isso ou de colocar esse debate, ou ele pode impor um limite para o Congresso, um limite temporal, e dizer, não, você tem até tal data para legislar sobre isso. Ele pode estabelecer parâmetros legais para serem cumpridos. E aí a gente pode questionar um pouco sobre o papel do STF, e eu achei legal que você trouxe a fala fraquinha de Charles, eu achei duas perguntas muito provocadoras. Assim, eu acho que não dá para a gente encerrar e colocar, existir uma resposta categórica. Eu, inclusive, confesso que eu nem sei me posicionar a respeito disso tudo. Assim. Eu não acho que, na verdade, seja o meu papel. Assim. O meu papel é tensionar um pouco certos pontos que não são colocados como verdades cristalizadas. Porque, de verdades cristalizadas, o mundo já está cheio, né? E já nos é colocado um modelo de sociedade branco, heteronormativo, sexista. E eu acho que, na verdade, cabe a gente se questionar um pouco sobre esses pressupostos feitos. Claro que a gente também pode desenvolver uma prática, em determinados pontos ela vai ser mais pragmática, mas que em determinados pontos ela vai ser mais reflexiva e crítica. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. E é nesse ponto que eu acho que é importante a gente superar que esse debate não acaba nem começa no STF. Muito estranho pensar que o presidente que ele se elegeu como homofóbico, que as pessoas vão ter receio agora, já que a homofobia é crime. O Bolsonaro foi condenado, sem instância, no STJ, para R$150. Assim. Será que ele foi justamente por isso que ele foi eleito? Eu não sei. E eu fiquei muito feliz quando Maria Eduarda colocou que justamente a luta não acaba, que esse é um trabalho integrado a diversas outras áreas. Né? Eu acho que nesse ponto a gente está muito coordenado. E que justamente trazer esses espaços de reflexão e esses espaços de ensinamento parece que é, na verdade, o nosso próprio ganho. E desenvolver uma prática crítica, né, e não dissociar essas duas coisas como se fosse impossível de a gente ser político e crítico, ou prático, pragmático e crítico. Eu não vejo essas coisas. Por fim, eu queria trazer mais algumas questões, assim, mas mais uma vez, não como pretensão de vencer um debate ou de necessariamente contra-argumentar, mas pensar como é que esses conceitos de agressão, ódio, raiva, como é que a gente vai comprovar efetivamente? Assim? Porque a gente está lidando com o direito penal, com o direito constitucional, existe uma carga probatória da acusa, desde parte do princípio da presunção de inocência. Como é que efetivamente nós vamos comprovar? E, além disso, como é que a gente efetivamente vai comprovar que não foram casos de racismo, ou de racismo, ou de etário, ou de porque alguém não construiu? Essas coisas, na verdade, parece que eu não sei mais. E eu não estou dizendo aqui que a gente é incapaz de provar, porque se a gente olhar para crimes de homem, e como eles seguem um padrão determinado, né?
como determinados golpes são deferidos em determinadas partes do nosso corpo, né, e como esses casos se repetem, existe um padrão de fato desses casos, talvez a gente possa repensar o fato sobre essa carga probabilística. Bom, basicamente é isso. Assim, eu queria fazer essas reflexões com vocês. Não tenho nenhuma resposta pronta, nem muito menos uma posição forte e consolidada sobre isso. Eu acho que isso cabe aos advogados, né? Não estou fugindo um pouco do ofício. Acho que o meu papel aqui é mais questionador mesmo. Mas que a gente consiga conversar a respeito disso e consiga, de fato, colocar nossa incapacidade de responder. Acho que isso é honesto. Existem coisas que Maria da Luz falou que eu não preciso solucionar. Como é que a gente cria uma certa hierarquia da pessoa? Como é que a gente elege determinadas categorias para serem criminalizadas? Eu não sei responder isso. Isso para mim parece muito importante. Fato. Porque na sociedade primitivista, criminalizar tem um peso, mas que não tem efeito prático. Né? E aí eu fico também questionado e um pouco afetado com sua fala, assim, pelos seus questionamentos. Eu espero que a gente tenha tempo de discutir um pouco a respeito. Eu acho que a gente tem tempo para isso.